por volta dos 12, 13 anos, eles estão nascendo para esse mundo, de fato. Eles, na hora que a menina menstrua e na hora que o garoto ejacula, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles agora estão prontos para reproduzir. Então, isso tem a ver com a necessidade da natureza. Nós estamos aqui no mundo para manter a espécie humana viva. Então, o que a natureza preparou a gente, né, que fez com que os seres humanos fossem desse jeito, foi para que a espécie humana pudesse existir. E para ela existir, ele tem que ser lançado ao mundo, escolher novos parceiros, escolher os seus parceiros para criar as suas próprias famílias. Então, você não teve um bebê só porque você quis, é porque é necessário para a espécie perpetuar. Né? Para a espécie se perpetuar. Então, obviamente, essa sua criança, agora entre 12 e 13 anos, quando começa a menstruar e a ejacular, essa sua criança, ela está pronta para viver para o mundo, para ir para o mundo. Agora, está pronta fisicamente. Fisicamente, na hora que ela menstrua, do mesmo jeito. Fisicamente, quando o seu bebê está pronto para respirar aqui fora, ele nasce. Para sobreviver fisicamente aqui fora, ele nasce, mas ele ainda precisa dos cuidados da mãe durante o período da infância para ele, de fato, adquirir autonomia e poder sobreviver sem a ajuda da gente. A mesma coisa vai acontecer na adolescência, por isso que o Tiba fala do segundo parto. Então, nesse momento da adolescência, ele também vai nascer, seria o equivalente à infância. E como a infância, que você tem as fases da infância, né? Então você tem o primeiro ano de idade, depois você tem de 1 a 2 anos, depois você tem o período de 4 a 6, de 7 a 10. A gente tem aqui também na adolescência. A gente aqui também tem fases. Fases, por exemplo, dentro do desenvolvimento sexual, que o Freud chamou de período homossexual, período intermediário e período heterossexual. Que o Vitor Dias, que é um psicodramatista, um psiquiatra, que eu adoro as colocações dele, sou uma seguidora dele, sou uma pessoa que aprendeu muito com ele ao longo de toda a minha vida profissional. Ele sempre colocou as 3 fases, como a fase do grande amigo e da grande amiga, a fase intermediária ou do amor platônico, com a fase heterossexual, que é, na verdade, a fase onde eles estão prontos, de fato, para viver um relacionamento com o outro, né? Então, cada fase dessa demanda do seu adolescente conhecimento, demanda do seu adolescente novas sensações, demanda dos seus adolescentes novas atitudes, demanda deles comportamentos diferentes, reações diferentes. Então, é um momento que eles precisam muito da nossa ajuda. É um momento que eles precisam muito que a gente esteja perto deles. Muito diferente do que muitas vezes a gente acha, inclusive eles. Ah, não, eu quero distância dos meus pais. De fato, eles vão procurar essa distância. Mas a gente, como mãe, como pai, não pode, sabe, se acomodar a esse empurrão que os nossos filhos nos dão nesse período da adolescência e diz, não, eu quis chegar perto, mas ele não quer nem saber de mim, ela não quer nem saber de mim, só acha que os amigos é que são as pessoas importantes da vida deles. De fato, é isso que eles acham. Mas nós, como pais, nós, como mães, nós não podemos nos acomodar a isso. Nós precisamos continuar juntos. Nós precisamos estar ali e dar o acolhimento para que eles possam fazer essa passagem para a vida adulta de uma forma responsável, de uma forma saudável, de uma forma consistente, pondo fé nele mesmo, tendo uma boa autoestima, sendo, sabe, capaz de fato, fazer essa passagem e se virar na vida, né? Se virar nesse mundo para o qual ele foi colocado. Então, para isso, eles precisam muito do pai e da mãe. Eles precisam que a gente esteja próximo deles. Muitas vezes a gente acha, não, o período da adolescência é uma coisa chata, é um problema dele, ele que, sabe, que vivencie isso com a sua chatice para lá. Mas não é. E aí a gente pega e bota tudo na conta da aborrecência. Ah, não, esse período da adolescência é o período da aborrecência. Quero distância dessa aborrecência. Ah, ninguém aguenta. E aí a gente se acomoda
botando todos os problemas, todas as dificuldades que a gente enfrenta, todas as necessidades que a gente tem, e, sabe, na conta da aborrecência, e a aborrecência que resolva. Só que não é bem assim. A aborrecência não existe. O que existe são pais que não se preparam, mães que não se preparam para acolher o seu filho na adolescência. E adolescentes que não são preparados para vivenciar a sua adolescência, para entender o que está acontecendo com eles nesse período da adolescência. Então, obviamente, que para um adolescente que não está entendendo o que está acontecendo com ele, que pensa uma coisa, que ele tem certeza que está certo e aquilo não está certo, aquilo não está configurando a realidade, e aí ele é tomado como uma pessoa absurda, que aquilo dali não tinha que estar acontecendo, e aí ele fica cada vez mais inseguro. E o que faz uma pessoa insegura? O que faz uma pessoa com medo? Ela fica, sabe, irritada, ela fica amedrontada, ou ela se embute e fica lá dentro dela mesma, dentro de uma casca, que dali ela não sai, né? Ou ela acaba, sabe, botando tudo para fora e acaba sendo agressivo, violento, chato, não tem conversa, porque é aquela história, né? A melhor defesa é o ataque, que as pessoas acabam levando isso muito a sério. E resultado, não há como haver uma harmonia, só há uma complicação, né? Uma vida que ninguém merece viver nesse momento. Então é importante que nós que somos os adultos, nós que somos os pais, que a gente tenha ciência desse momento dos nossos filhos e que a gente se prepare para esse momento deles. Não dá mais, sabe, para a geração de hoje viver, por exemplo, como a minha mãe viveu. Primeiro, porque minha mãe não tinha acesso a essas informações. Segundo, né, não tinha acesso, não é porque ela não tinha possibilidade de buscar, não. Não, até que minha mãe era uma pessoa que lia bastante, que buscava bastante informação, mas não existia. Não existia. Na minha época não existia, imagina na época da minha mãe. Não existia informações. Não existia possibilidade de conversar com alguém que pudesse esclarecer e dizer o que era que acontecia. Então a gente era criada aos trancos e barrancos. Mas hoje isso não cabe mais. Hoje não é para ser assim. Hoje os pais precisam e podem se preparar para fazer isso. E por isso eu criei o Papo Firme. O Papo Firme é um método que ajuda os pais a entenderem esse processo, principalmente o processo ligado à sexualidade. Eu sei que nesse momento os pais e as mães precisam se preparar de uma forma mais abrangente, né? É claro que eles precisam se preparar, né, não só para a sexualidade, mas também para entender métodos educativos nesse período, entender a questão, né, da sociabilização, principalmente em relação à questão das drogas. É importante que os pais se preparem para entender todo esse processo cognitivo, como é que eles aprendem, os interesses, como é que se fala. Ou seja, tem todo um arsenal de alimentação, como eu falei, vestuário, grupos. São tantos os temas ligados à adolescência, né, que a gente precisa se inteirar assim como pais. Agora, eu sei que um deles é a sexualidade. E a sexualidade é dessas circunstâncias todas, uma das que mais cria conflito na relação entre pais e filhos. Principalmente, né, quando os filhos de fato entram num processo quando os filhos de fato passam a se interessar sexualmente por alguém. E isso começa a trazer uma série de transtornos. Agora, se você não aproveita esse momento que eles ainda não estão, né, se interessando propriamente dito por alguém, que é esse momento do início da puberdade, e já não vai chegando, criando todo esse processo como você criou na sua gestação, para você acompanhar esse parto dele para o mundo, esse parto dele para esse mundo social, e aí você está junto dele, principalmente entendendo o que interessa para ele nesse momento. E a sexualidade é uma das coisas que mais interessa ao adolescente nesse momento. Você se distancia. Então, o jeito de você se aproximar, o jeito de você não ser pega de calças curtas, né? Ou seja, de você não se estressar, de você conseguir proteger o seu filho e a sua filha nesse momento que eles tanto precisam, é você se preparar
para entender esse desenvolvimento da sexualidade na adolescência. Então, gente, você se preparar para você lidar com essa vida na adolescência dos seus filhos, é isso que vai lhe aproximar dele. Agora, negar, não estar junto, é isso que vai complicar essa adolescência, né?